Até Luís. Bom, meus caros, muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao nosso webinar, para depois também não atrasar muito. Sem pretender ser presunçoso, mas só para evitar que algumas pessoas, eventualmente, que não me conheçam, e não estar a falar assim com um estranho, eu chamo Francisco Chaves, sou presidente do Desafio Jovem, que é uma instituição que trabalha na área das dependências há muitos anos. Tenho também presidido a Federação Afeto e faço parte da equipa de coordenação desta plataforma que é a POCAD. Portanto, agradecer o vosso interesse e a vossa participação, quer dos participantes, quer sobretudo dos palestrantes, a doutora Renata Alves da Comunidade de Vida e Paz, o doutor João Golão do CICAD, portanto são pessoas que dispensam a apresentação, e também do nosso moderador, o Dr. Sérgio Oliveira, das dependências, que eu creio que todos conhecem, e creio que há espaço neste momento para também fazer aqui um elogio público ao empenho e à dedicação que o Sérgio tem dedicado a esta área das dependências, dando muita visibilidade a tudo o que se faz, quer ao nível da rede pública, quer ao nível da rede privada e particularmente das comunidades terapêuticas, que tem sido incansável nesse esforço e no sentido de também trazer muita awareness para a opinião pública acerca desta realidade. Eu não vou estar a moderar o debate, como nos disse, esta nossa reflexão será o Sérgio, mas eu tenho que dar uma breve nota em relação a este webinar, antes de nós seguirmos. Como penso que todos saberão, ou a maior parte de nós saberá, a intervenção, digamos, da sociedade civil no domínio das dependências tem uma história longa, aí quatro décadas pelo menos cerca de 40 anos. Mais coisa, menos coisa, com uma particular explosão ou incidência no início da década de 90, também a década louca das dependências em Portugal, como a maior parte de nós saberá. À medida que foram crescendo as diversas organizações e que se foram interagindo com também os diferentes modelos de supervisão e das políticas em Portugal, foram surgindo esta necessidade de nos organizarmos, ou pelo menos de haver um órgão de representação que pudesse ir ouvindo as necessidades das diferentes organizações e fazer esse eco junto da entidade supervisora ou dos organismos estatais que nos foram supervisionando. No início de 90 surge a FEPAT, que provavelmente para muitos será uma entidade desconhecida, até porque também está inativa já há bastantes anos, e que tinha a particularidade, foi o primeiro esforço de organização de representatividade, sobretudo das organizações sem fins lucrativos, digamos, essa era a grande particularidade, na altura quem encabeçava muito esta federação, muitos de nós fizemos parte da federação, e que foi fundada e encabeçada pela doutora Helena Paz. Posteriormente, cerca de 10 anos depois, em finais de 2002, surge então a FET, que tinha a particularidade de alargar esta representatividade não apenas às IPSS, ou seja, sem fins lucrativos, e com comunidades terapêuticas, portanto, com tratamento em comunidade, mas alargar também já a outra rede de serviços de cuidados, se fossem eles sem fins lucrativos ou com fins lucrativos. E a FET, mal ou bem, acaba por ser a estrutura de representação que tem estado mais ativa, digamos assim, ou mais próxima da estrutura pública, e que tem mantido relacionamento também com os diversos órgãos de supervisão que foram estando em funções. Não é? E isto surge muito da necessidade de que as instituições com tratamento em comunidade foram tendo de se mobilizar e de alguma forma se tornarem ou serem vistos, ou procurar serem vistos como um parceiro privilegiado da supervisão e podendo contribuir e trazer um aporte muito também da sua experiência do terreno, uma experiência mais fina da realidade do dia a dia, de maneira que pudéssemos também contribuir e ajudar para que as políticas que vão sendo elaboradas pudessem ser o mais adequado possível e o mais realistas possível. Não é? E é verdade que esta articulação ou este esforço de representação que a FET tem feito, como qualquer organismo, vai sofrendo altos e baixos, vai tendo impulsos maiores ou menores, isto muito também de acordo com os contextos, por um lado, os contextos políticos e socioeconómicos, e por outro também com o empenho ou a disponibilidade que as instituições que fazem parte dos órgãos conseguem ter, porque esse esforço é voluntário
e muitas vezes as instituições até que lidar com as suas próprias realidades e ao mesmo tempo repartir tempo para representar todos ou articular com as entidades oficiais, nem sempre é pacífico, não é? E é nesse sentido, fruto também do contexto que nós vivemos neste momento atual e atendendo também ao futuro e às perspectivas que se avizinham, que mais do que nunca nos pareceu importante revitalizar, ou que este órgão de representação tem que estar cada vez mais ativo e para de facto ser uma voz que contribui para enfrentarmos essa situação. Não vou dizer considerações sobre a situação da pandemia nas comunidades, o que for, temos tido um fórum próprio onde vamos falando disso, em algumas reuniões que vamos tendo com as ARS, e no âmbito e promovidas pelo CICAD, mas o que fomos sentindo é que esta estrutura precisava de ser um pouco mais flexível e mais ágil, não é? Porque bom, na sua constituição e na sua estrutura precisava ter alguma flexibilidade e alguma agilidade na comunicação e na interação com os diferentes parceiros. E é nesse sentido que surge o POCAD, e é nesse sentido que eu quero fazer esta nota para dizer o seguinte: o POCAD não é outra organização. A propósito, o POCAD, eu estou aqui a tapar a descrição, é uma plataforma de organizações que intervêm nos comportamentos aditivos e dependências. E os acrónimos valem o que valem, precisamos deles apenas para sintetizar uma estrutura, mas é uma plataforma de representação, uma plataforma de ação, de interação, de comunicação com os diferentes parceiros públicos e privados. E eu queria realçar isto: o POCAD não é a plataforma, não é outra organização paralela ao FET. Aliás, diria antes que a FET recriou-se e é como se esta plataforma fosse a metamorfose da FET, não é? Ou se quiseres dar uma figura de estilo, para me calar, diria que a POCAD é a crisálida da FET. A FET tem estado no seu casulo, a gerar alguma coisa, foi fazendo o trabalho e o percurso que foi fazendo com os players e com as organizações envolvidas, e que na prática acaba por entender que é preciso mais agilidade e fluidez na comunicação e na ação, e dá à luz, digamos assim, ou metamorfoseia-se nesta plataforma, que no fundo acaba por ter na prática os mesmos atores, né, os mesmos intervenientes. Há uma equipa, há uma estrutura mais ligeira, há uma equipa diretiva, mas isso mais tarde nós vamos falar sobre isso, iremos falar sobre isso. Mas eu gostava de deixar esta nota antes de começarmos. Não é mais uma estrutura, não é mais uma organização, digamos que é um recriar daquilo que já existia, mas que pretende ser de facto mais ativo, mais dinâmico e mais profícuo na interação com os diferentes parceiros, quer públicos, quer privados. E eu vou-me calar com esta introdução e passar a palavra então ao Sérgio, que nos vai moderar neste webinar, e espero que seja uma hora muito bem passada e muito proveitosa para todos. Muito obrigado. Ok. Sérgio. Obrigadíssimo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dr. João Galão. É um prazer revê-lo nestas novas formas de comunicação, mas o Covid também nos trouxe alguma experiência. Eu hoje gostaria muito, de facto, de falar do futuro das comunidades terapêuticas, porque julgo que é muito importante falar do futuro das comunidades terapêuticas e naturalmente, na altura, terei a oportunidade de desafiar quer o Dr. João Galão, quer a Renata, para repensar, de facto, o papel e a importância das comunidades terapêuticas numa intervenção nos comportamentos aditivos, até tendo em conta o facto de o último relatório do CICAD ter apresentado a substância psicoativa mais consumida é a cannabis, e julgo que aqui há de facto uma falha grande, há uma falha grande das comunidades terapêuticas. Mas antes de começarmos esta grande discussão, eu julgo que era importante conhecer um pouco aquilo que é a plataforma. Eu julgo que a Renata poderia, antes de mais nada, mostrar-nos quais são os objetivos da plataforma, o que é que a plataforma pretende fazer no futuro e porque a plataforma incluir, de facto, aqui todas as organizações com intervenção em comportamentos aditivos. E já agora também explicar se estas organizações intervenientes são apenas públicas, privadas e PSS, ou se de facto basta intervir
para poder intervir e participar na plataforma. Era por aqui que eu começava já a colocar as questões à Renata. Muito boa tarde, antes de mais. Também gostaria de cumprimentar o Dr. João Golão e agradecer-lhe por ter aceito o convite que a POCAD expressou para estar aqui connosco hoje. Também cumprimentar o meu colega Francisco Chaves e o Sérgio Oliveira, que aceitou também o convite para moderar este webinar. E agradecer ao Sérgio porque de facto tem sido, e como diretor da revista Dependências, tem estado ao lado das instituições, das comunidades terapêuticas, tem partilhado connosco as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas problemáticas, que é mesmo assim. Gostaria também de cumprimentar todos os participantes e desde já em nome da POCAD agradecer por estarem aqui hoje na apresentação pública da POCAD e neste webinar que vamos procurar abordar o futuro das comunidades, ou refletir sobre o futuro das comunidades terapêuticas. Tal como o Francisco já referiu, POCAD significa Plataforma das Organizações Intervenientes nos Comportamentos Aditivos e Dependências. Falamos de organizações não só de comunidades terapêuticas, mas também de outras organizações privadas ou particulares que atuam, nomeadamente na prevenção primária, na redução de riscos, na minimização de danos, no tratamento e na reinserção. Nos últimos tempos, de facto, os desafios e as dificuldades, os constrangimentos que as organizações têm atravessado têm sido muitos e nada melhor para, neste momento, poder congregar, portanto, estas organizações e criarmos então uma plataforma que as pudesse representar. Nos últimos anos, e falando aqui um bocadinho das razões que levou à criação da plataforma, nos últimos anos e como consequência dos sucessivos desinvestimentos na área da saúde pública, mais especificamente na área dos comportamentos aditivos, temos assistido a muitas alterações que contribuem para a perda de valor e de relevo das organizações. Como sabem, portanto, com a extinção do IDT, e foi substituído pelo CICAD, perdeu muitas das suas atribuições e competências que foram distribuídas e dispersas pelos vários organismos, desde RRS, ERS, ARS, o IGAS, o DICAD, o CICAD, que de certa forma têm, com esta dispersão, tem-se verificado alguma falta de coordenação e de articulação, o que para as organizações se reflete em dificuldades ao nível da procura de respostas, ou na obtenção de respostas, ou na ambiguidade das mesmas. Portanto, esta dispersão vai causar uma série de constrangimentos para as organizações. Por outro lado, portanto, e à medida que cada vez mais é exigida que as organizações tenham ou investam na profissionalização e na especialização, percebemos que muitas vezes é difícil encontrarmos formação na área do SCAD em Portugal, bem como na área de comunidades terapêuticas. E por isso a plataforma terá também como objetivo poder apostar nesta área. Em termos temos verificado ainda que nos últimos tempos, e mesmo antes da pandemia do Covid-19, temos verificado e temos assistido ao encerramento de várias organizações que atuam na área das adições e porque não conseguem fazer face às exigências legislativas, que são inúmeras, e porque muitas das vezes equiparam as organizações a unidades hospitalares e é muito difícil conseguirmos adequar e adaptar estruturas que já existem há muitos anos e que têm um modelo de tratamento e que defendem o funcionamento de comunidade terapêutica de acordo com o modelo. É de facto muito difícil as instituições ou as organizações se
continuarem a exercer a sua atividade. E porque também, não é, as atualizações das convenções não existem há mais de 10 anos, é muito difícil conseguir fazer-se face a todas as exigências. Para agravar este problema, e a pandemia acabou por ajudar a acelerar a criação da plataforma, porque de facto durante estes últimos tempos, ou estes 2 últimos meses, assistimos aqui a um verdadeiro paradoxo, na medida em que nos foi pedido às organizações que continuassem a manter o seu funcionamento, a desenvolver e a prestar um trabalho na área da recuperação e da reinserção e da prevenção, e depois percebemos que alguns dos organismos e dos serviços públicos não mantiveram o seu funcionamento, ou seja, encerraram. Hoje em dia ainda assistimos ao encerramento de algumas unidades que de facto têm também causado muitos constrangimentos às organizações. Por outro lado também, quando percebemos que as medidas ou as orientações que nos davam para que pudéssemos confinar ou desconfinar, comparado com outras organizações no âmbito da intervenção social, eram muito reduzidas, ou seja, havia falta dessas orientações quando comparado com outras instituições de economia social. É óbvio que a pandemia veio agravar financeiramente as instituições, tiveram que se adequar, que se adaptar para fazer face a todas as necessidades de confinamento, de isolamento, tiveram que adquirir equipamentos informáticos, equipamentos de proteção individual, e os recursos financeiros não existiam, não é? Ou o apoio financeiro para esse fim não existiu. Portanto, isto veio reforçar a necessidade então das organizações se unirem e poderem juntas congregarem esforços e conseguirem fazer-se representar e fazerem-se ouvir. Devo dizer, em termos de objetivos, portanto já falei de alguns, mas passo a elencar mais especificamente. Os objetivos da plataforma passam por, aliás, podermos desenvolver ações para que seja criado um organismo único que assuma a definição de políticas para o setor, que assuma a articulação e a coordenação com a rede pública e privada, que assuma o licenciamento, a fiscalização, o financiamento, tal como já existiu há uns anos atrás. Por outro lado, a POCAD quer contribuir ativamente para as alterações legislativas, mas que sejam adequadas à natureza da intervenção realizada pelas organizações. Constituir-nos também e mobilizar-nos como um parceiro privilegiado que possa contribuir com propostas no domínio do SCAD, bem como ao outro nível, nas outras áreas, na área da saúde mental, na área do envelhecimento. Como referi há pouco, portanto, um dos objetivos da POCAD passa por apoiar as organizações na capacitação dos seus recursos humanos através de programas de ação de formação, de congressos, de encontros, de reuniões, apoiar ao nível da investigação, representar as organizações a nível nacional e europeu e internacionalmente, colaborar nos programas e, sobretudo, promover, reconhecer, dar visibilidade ao trabalho desenvolvido nas organizações. Nós temos organizações que fazem um trabalho excelente, fantástico, e que sabemos que muitas das vezes ficam esquecidas. Hoje estamos aqui a dar a conhecer a POCAD, mas poderíamos estar aqui a apresentar uma série de organizações que contribuem para, em termos nacionais e internacionais,
com um trabalho que fazem há muitos anos e que é excelente. Portanto, a POCAD neste momento está a funcionar de uma forma muito mais ativa, não é? Iniciámos agora, temos vindo a reunir todas as semanas, reuniões essas que servem para partilharmos, refletirmos e conseguirmos, de facto, levar a cabo os objetivos que referi anteriormente. Quem quiser aderir, quem ainda não fez, qualquer organização poderá fazê-lo através, portanto, do preenchimento de uma declaração e do memorando que foi criado, estabelecido, para que a POCAD pudesse representar todas as organizações. Existe uma comissão executiva que é composta por 4 organizações que trabalham, portanto, na área do tratamento e falamos, portanto, uma delas, a Comunidade Vida e Paz, que é a minha, depois o Desafio Jovem, o Projeto Homem e a Arte. Portanto, para já estas 4 instituições têm um grande desafio de, nos próximos 2 anos, de representarem todas as organizações ou instituições que queiram aderir ou que já aderiram e que as possam representar em todos os momentos e nesta altura têm sido muitas as preocupações e também as diligências que temos feito para conseguirmos, pelo menos nesta fase, concretizar os objetivos mais urgentes da POCAD. Portanto, espero que tenha sido claro na forma ou como apresentei a POCAD, mas qualquer dúvida, qualquer questão que queiram colocar, estarei aqui disponível para responder. Obrigada. Obrigado, Renata. Julgo que está esclarecido isso. Eu não vou, escuso-me de apresentar o Dr. João Golão, todos nós conhecemos o Dr. João Golão. De facto, é uma referência. Eu não sei se o Dr. João Golão tem ou não tem alguma coisa preparada para falar do futuro das comunidades terapêuticas, mas eu permitia-me lançar-lhe um repto no sentido de colocar aqui uns dados que me parecem extremamente importantes. Nós hoje temos no nosso país cerca de 60 comunidades terapêuticas, elas representam cerca de 1.443 camas convencionadas. Estas comunidades terapêuticas, de facto, são unidades, temos 15 unidades que têm até 20 camas convencionadas, 25 entre 21 e 40, entre 41 e 60 temos 5 e com mais de 60 camas temos 8, ou seja, estamos aqui perante estruturas de saúde de pequena dimensão. E naturalmente inclui nestas 60 as 3 públicas, uma das Forças Armadas e 3 que de facto não têm convenção. São hoje 60, mas já foram 80. Porque, infelizmente, fecharam 22 comunidades terapêuticas em menos de 10 anos. Nos últimos 10 anos, e algumas até fecharam em 2017, 2016 e 2018, fecharam de facto 22 comunidades terapêuticas e com elas perderam-se 440 camas. Ou seja, há uma resposta que baixou. A questão que eu deixaria já para o Dr. João Golão era saber como é que isto pode acontecer, havendo de facto procura, havendo necessidades de tratamento desta população e perderam-se estas comunidades terapêuticas. Eu não sei qual é a explicação, gostaria de facto de poder ouvir do Dr. João Golão também nos falasse um pouco desta situação, porque de facto é uma situação que é um bocado preocupante. Também gostaria que não esquecesse de nos explicar o seguinte, esta diferença, enquanto é exigido
no confinamento e na intervenção do Covid às comunidades terapêuticas orientações, exigências e gastos, de facto, em alguns casos, ultrapassam a capacidade das comunidades terapêuticas, mas os serviços públicos ficaram fechados. Portanto, a resposta, de facto, aqui exigida ou pedida às comunidades terapêuticas ficou um pouco sem explicação. Era por aqui que eu gostaria de desafiar o Dr. João Galão, para além do que, enfim, do seu pensamento relativamente ao futuro das comunidades terapêuticas, que também nos abordasse e nos respondesse a estas questões. E tenho a palavra. Ok, Sérgio, obrigado. Perguntas facílimas, de maneira que vamos a isso. Bom, eu quero começar por vos cumprimentar a todos, não só os participantes no painel e membros da coordenação, se chama, da POCAB, saudar a iniciativa da criação desta plataforma e agradecer-vos também a simpatia pelo facto de, na semana passada, me terem visitado e dado conta da existência da plataforma e de me terem dirigido o convite para participar agora neste webinar. Queria saudar todos os participantes, para além dos intervenientes. Não sei se as outras pessoas têm acesso, se têm a possibilidade de intervir ou não, ou se... Sim, vão ter a possibilidade na parte final. Ok. Gostava também de me associar aos cumprimentos ao Sérgio e à revista Dependências por tudo aquilo que tem feito nesta área, ao dar visibilidade, ao dar-nos a conhecer uns aos outros, ao partilhar, tem sido um papel completamente inexcedível e insubstituível ao dar visibilidade a esta área de intervenção. Portanto, eu gostava de saudar, de facto, esta organização, esta plataforma. Tive a oportunidade, na reunião que tivemos na semana passada, de partilhar também o facto de as estruturas de coordenação nacional estarem em vias, esperamos, em vias de alargamento. As entidades privadas que operam nesta área têm hoje assento no Conselho Nacional através da FETO, e a minha dúvida, que foi prontamente respondida, foi de que a FETO continua a existir e que continuará a assegurar esta representação. Na plataforma discutirão a forma prática de o fazer. Gostava de saudar também a preocupação expressa em torno da questão da formação e do papel que a FETO assumirá, e gostava de declarar aqui a total disponibilidade do SICAD para colaborar, para partilhar convosco aquilo que entendam nesta área, porque é uma carência francamente sentida nos últimos tempos, uma formação de uma forma continuada, sistematizada na área da intervenção no SCAD. O Sérgio perguntou-me se eu tinha alguma intervenção preparada. Claro que tenho estado a pensar naquilo que gostaria de partilhar convosco, mas começava também pelas suas questões. Dizer-vos que a questão da existência desta plataforma é, como já disse, muito bem-vinda. Se bem se lembram, esta questão agora agudizada pela pandemia do Covid, permitiu aqui alguma aproximação e, utilizando também estes meios, a possibilidade de comunicarmos bastante agilmente, seja com as entidades detentoras de comunidades terapêuticas, seja com outras organizações não governamentais, nomeadamente as que operam na área da redução de danos e na área da reinserção, com quem tivemos uma interação mais próxima nos últimos tempos. E a existência desta plataforma parece-me que é algo que é de reter e também de aproveitar desta forma de comunicar. Quer dizer, nós agora ficamos todos uns experts nestas plataformas e nesta forma de nos encontrarmos, que poupa tempo, poupa dinheiro, é ágil
e que nos permite, de facto, encontrar-nos com muito mais frequência do que era habitual até aqui. A questão que me coloca do encerramento de comunidades terapêuticas. Eu acho que é importante nós fazermos aqui também, termos uma ideia de, enfim, vários factos que ocorreram nestes últimos anos. Já foi referido, penso que todos partilhamos de alguma forma a ideia de que a existência de um organismo único com a capacidade de interagir aos vários níveis com as entidades privadas traz vantagens. Nós fizemos um percurso juntos, seja ao nível do licenciamento e das regras para o licenciamento, a fiscalização exercida, e deixem-me deixar aqui uma palavra de memória do Dr. António Sousa, um acompanhamento das entidades feitas numa perspectiva, digamos, didática, de acompanhamento e não propriamente uma fiscalização à bruta e inexorável que não dá espaço a que as entidades se adequem, por muito boa vontade que tenham, às exigências que são colocadas. E, por outro lado, todo o relacionamento que temos tido. Penso que todos estarão cientes de que, nesta interação com as comunidades terapêuticas, o único papel do SICAD, neste momento, é ser o signatário, por parte do Estado, dos contratos de convenção. Porque tudo o resto, nesta relação, passa desde emissões de termos de responsabilidade, todo o relacionamento com as comunidades, e o acompanhamento dos doentes, a faturação, os pagamentos, etc., tudo isso passa pelas ARS. E claro que há entropias, desde o início que o antecipávamos, e a prática veio a dizer que há entropias neste relacionamento. Por outro lado, a minha leitura relativamente a isto é que nós trabalhamos, se calhar, demasiado bem. Já o dissemos muitas vezes, ao enfrentar, enfim, a pandemia dos anos 80 e 90, e reduzimos a importância, nós todos juntos, reduzimos a importância que na sociedade portuguesa tinham os problemas relacionados com a droga e com a toxicodependência. Felizmente, isto é a minha leitura, foi possível, em vez de fazer um downsizing das estruturas que foram criadas para enfrentar os problemas relacionados com a droga, leia-se heroína, durante essas décadas, quando se percebeu que havia, enfim, algum espaço, alguma capacidade sobrante para atuar na área dos comportamentos aditivos e dependências, em vez de desativar esse dispositivo, o que se fez foi incluir novas áreas de intervenção. Primeiro veio o álcool, se bem se lembram, portanto, a inclusão dos problemas relacionados com o uso nocivo do álcool no mandato ainda do IDT, e depois, quando foi desta criação, foi desta última alteração orgânica do Ministério da Saúde, com a criação do SICAD, o próprio nome reflete isso, a inclusão de comportamentos aditivos e dependências sem substância. Contudo, a legislação complementar que deveria facilitar, de facto, essa inclusão, nunca foi produzida em tempo útil. E, como sabem, ainda hoje estamos à espera de que, no escopo de intervenção das comunidades terapêuticas, sejam incluídos esses comportamentos aditivos e dependências sem substância, nomeadamente o jogo, ecrã, o que quiserem. Ora bem, a própria clientela relacionada com as substâncias ilícitas, até por força da panóplia alargada de abordagens, se calhar foi perdendo importância, infelizmente pela diminuição do número de consumidores problemáticos
Mas temos um manancial, digamos assim, de clientes na área do álcool e também, seguramente, na área de outros comportamentos aditivos e dependências. Obviamente eu lamento a perda destas comunidades terapêuticas que ficaram pelo caminho. Como dizia o Sérgio, 440 camas que se perderam neste entretanto. Mas quero crer que, se reativada, digamos assim, esta valência, esta modalidade terapêutica e alargada a outros comportamentos, é possível que venhamos a ter novamente, digamos, um nicho interessante para a reativação de algumas destas respostas. Houve ao longo deste tempo uma evolução interessante, do meu ponto de vista, que foi aquela que fomos fazendo juntos, mais uma vez, das comunidades terapêuticas generalistas para uma relativa especialização em determinadas áreas, também com o estabelecimento de programas diferenciados para várias subpopulações de pessoas que sofrem de comportamentos aditivos, nomeadamente com problemas relacionados com substâncias ilícitas ou com álcool. A questão da existência de programas para menores, programas de longa duração, que ficaram aquém daquilo que nós desejaríamos, mas, apesar de tudo, permitiram dar uma resposta mais adequada a algumas franjas da população mais fragilizada, mais envelhecida, porventura. A existência de programas para o diagnóstico, assim, enfim, tudo isso foi sendo desenvolvido numa colaboração e numa parceria extremamente interessante, extremamente próxima com as comunidades terapêuticas. Chegamos a este momento e, obviamente, eu não posso deixar de contornar a pergunta direta que me fez o Sérgio, e que, aliás, a Renata já tinha referido, que é a questão dos serviços públicos não estarem ainda a responder quando foram exigidas às entidades privadas uma série de requisitos e de condicionantes à sua atividade. Mais uma vez, isto remete-nos para uma questão organizativa que comprovadamente acarretou perdas na coordenação e na forma de trabalhar nesta área. Eu não quero ser demasiado otimista, mas quero crer que, até da evidência desta situação disputada pela pandemia, ficou evidente, se evidência fosse necessária, ficou mais evidente aos olhos dos nossos responsáveis políticos que a história da verticalidade, tida como algo de contracorrente, digamos assim, quando hoje tanto se fala da integração horizontal dos serviços, penso que a verticalidade existente, e todos nós tivemos a oportunidade de viver aquilo que era possível realizar no âmbito de uma estrutura vertical e das articulações necessariamente muito mais ágeis com todos os atores do setor social e privado, penso que ficou muito clara a necessidade de reconstituir, não necessariamente o IDT, mas de reconstituir uma estrutura que tenha características semelhantes e que agregue as competências que foram pulverizadas por vários outros organismos. Desde logo as ARS, com a coordenação das unidades de intervenção local, mas também toda esta interação com os parceiros do setor social e privado em todas as suas vertentes. Estou moderadamente otimista e permito-me partilhar isto convosco sobre a intenção do atual gabinete da Ministra da Saúde avançar rapidamente, espero que esteja concluído até ao final deste ano, a reestruturação das estruturas que operam nesta área.
Entretanto, temos problemas para resolver neste interim, a que não é alheio, por exemplo, o esmagamento em termos financeiros de que as vossas entidades estão a ser alvo. Temos insistido sobre a necessidade de levar à prática aquilo que acordámos e que todos nós estivemos de acordo, vocês, entidades privadas, ONGs e também os nossos colegas das DICAD das ARS, que seria praticar desde março os preços que tínhamos proposto na revisão do despacho conjunto que já vem de 2013. Temos insistido, temos feito documentos nesse sentido, aquilo que nos propomos fazer enfim, reiterar aquilo que temos dito. Há praticamente 15 dias que não há aqueles encontros diários, quase diários, nos últimos tempos passaram a trissemanais, com a Sra. Ministra e com os secretários de Estado, prévios à realização daquelas conferências de imprensa a propósito do Covid, mas amanhã vai haver uma dessas reuniões, um desses briefings, em que me proponho voltar a reiterar o sufoco que me foi transmitido, já tínhamos consciência disso, mas que me foi transmitido e a pendência de muito curto prazo as entidades começarem a encerrar e eventualmente, enfim, porem os doentes fora das instituições, o que é muitíssimo preocupante. É mais do que merecido, e isto posso-vos garantir que eu tenho enfatizado variadíssimas vezes, o papel inexcedível que as vossas instituições desempenharam durante esta crise pandémica. O facto de não haver relato de infecções transmitidas aos residentes, os cuidados que isso indicia, que foram tomados pelas equipas técnicas, as restrições às deslocações ao exterior, pese embora, enfim, todo o prejuízo que isso possa provocar ao trajeto terapêutico dos residentes, mas aqui havia um ganho, porventura, mais importante que importava acautelar. E por isso eu penso que tem sido realmente um papel completamente inexcedível aquele que tem sido desenvolvido. Importa que esse papel seja reconhecido, também do ponto de vista financeiro, não é que vão ganhar mundos e fundos, mas pelo menos que possam comportar as despesas suplementares em que incorreram, e isso parece-me dar mais elemento à justiça, e por isso contem connosco, contem com o Dr. Manuel Cardoso e comigo, para nos batermos, enfim, todo o pessoal do CICAD, o pessoal da PI, o Dr. Domingos, a Dra. Graça Vilar, para nos batermos para que isso seja possível de concretizar. E a premência, a urgência que me foi transmitida na nossa reunião da semana passada, faz-me levar a aumentar, digamos assim, o tom de urgência como que isto tem de ser transmitido, quer aos nossos governantes, quer aos presidentes das ARS, porque também é justo dizer que os colegas das DICAD têm feito aquilo que lhes é possível a este nível, mas que, enfim, há uma hierarquia que tem sido talvez menos sensível e que urge, de facto, tocar para a importância deste problema. Sérgio, de momento é talvez o que se me oferecia dizer, não sei se... Há mais algumas coisas que eu gostaria de aproveitar para ver esclarecido, embora eu julgo que um dos grandes problemas que se coloca aqui é nós temos um ser pensante que é o CICAD, então o ser pensante, mas depois falta-nos o ser atuante. E por isso algumas questões que são colocadas aqui, e até muitas vezes são dirigidas críticas ao CICAD, que eu gostaria que de facto nos explicasse até que ponto são justas ou injustas. Por exemplo, falta a legislação
para que as comunidades terapêuticas possam se especializar. Aliás, eu gostaria de situar aqui um aspecto muito importante que foi dado pela Renata Alves, que é a formação das comunidades terapêuticas. E isto é tão importante quanto, por exemplo, só para dar estes dados, no Brasil existem cerca de 3.000 comunidades terapêuticas, mas com formação elas não chegam a 15%, ou seja, terapêuticas no sentido de terapêutica, ou seja, no sentido de que tenham equipas técnicas e que trabalhem e que intervenham junto desta população, são apenas 15%, o que é, francamente, muito pouco. Portanto, eu acho que a formação ajudaria em muito. Mas gostava que o Dr. João me explicasse o seguinte. O nível de exigência foi, de facto, aumentado, até pela Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, o nível de exigência pedido às comunidades terapêuticas, equipas técnicas, etc., e aumentou muito. E o que nós ouvimos das comunidades terapêuticas é que aumentou o nível de exigência, mas, de facto, os apoios para este nível de exigência nunca apareceram. Portanto, ou seja, exige, de facto, e pede-se qualidade e respondem com qualidade, mas hoje o grande problema é de que os valores que as comunidades terapêuticas têm, julgo que se reportam ao ano de 2013 ou até 2008. Ou seja, há mais de 12 anos que, de facto, há 12 anos que não há um aumento da comparticipação, do apoio do Estado a estas instituições. Uma outra questão que eu gostava que de facto, nos fosse explicado também é a competência dos comportamentos aditivos. Estas competências que nós temos, elas estão todas diluídas, por um lado, a ver se eu consigo explicar isto, que é uma preocupação que eu tenho. As equipas da rua têm um projeto de intervenção na rua, que é aprovado e apoiado pelo SICAD. Mas depois, a sua fiscalização, a sua avaliação, segundo estas equipas, ela não passa pelo SICAD. Mas gostava também, já agora, de colocar uma questão que vem no chat, que é o seguinte: se era possível saber o gasto do Estado com as comunidades terapêuticas nos últimos 2 anos. Isto é uma pergunta que foi feita pelo Carvalho no chat, e não sei se o Dr. João Golão poderá explicar ou ter uma ideia desta situação. Eram as questões que eu teria para colocar agora. Sérgio, é um facto que os valores das comparticipações do Estado não são atualizados desde 2013. E é, obviamente, uma situação injusta. Nós apresentámos uma proposta, que aliás foi discutida também com as entidades e apresentada ao Governo em 2019 e que ainda, tanto quanto sei, não passou. Ela passa por um despacho conjunto saúde-finanças, terá saído da saúde, mas ainda não passou nas finanças. Okay? Daí que a nossa proposta era de fazer valer os montantes aí propostos, agora, nesta situação de emergência, esperando que depois possamos ter a consagração do despacho conjunto publicado, enfim, mais depressa possível. Deixe-me dizer em relação à questão das comunidades terapêuticas brasileiras de que falou. 15% terão, enfim, minimamente um staff técnico digno desse nome. Nós fizemos um caminho, há muitos anos atrás, que conduziu à presença de profissionais habilitados em todas as comunidades terapêuticas. E isso faz uma diferença abissal relativamente àquilo que é a realidade das comunidades ditas terapêuticas existentes no Brasil e noutros países. Portanto, nós, apesar de tudo, apesar de todas as limitações, apesar do déficit de formação contínua, diria eu, nós temos uma formação de base dos nossos técnicos que fica a anos-luz daquilo que dos nossos técnicos, dos técnicos que operam nesta área, que
fica a anos-luz de muitas realidades que existem e que o Sérgio também conhece, um pouco por todo o mundo. Agora, sem dúvida que seria interessante reativar um programa de formação conjunto e a participação, quer da plataforma, quer da FET, com o CICAD, com os colegas do terreno das ARS, seria algo que vale a pena pensarmos e reativarmos para melhorar os níveis de prestação também, e em novas áreas que necessariamente nós sabemos que o substrato das dependências, da adição, é mais ou menos comum nos diversos comportamentos aditivos e dependências, tenham eles substância ou não, mas há depois especificidades técnicas que é necessário desenvolver para que a intervenção seja mais eficaz e mais adequada. Não sei se havia mais alguma questão do Sérgio. Não, é de facto a questão da cabeça pensante e falta de facto o tronco e os membros. Isto tem criado uma dificuldade a todas as estruturas. Sérgio, isto é mais ou menos redundante, digamos assim. Eu não quero de forma nenhuma desvalorizar o excelente trabalho que os colegas no seio das ARS têm desenvolvido, o melhor que podem, mas de facto, por mim falo, é completamente diferente a operacionalidade que se consegue imprimir a um organismo com as características que tinha o IDT daquilo que temos hoje no CICAD. Quer dizer, é completamente diferente. Eu dou-lhe um exemplo, esta questão agora da abertura ou não abertura dos serviços públicos vocacionados para os comportamentos aditivos e dependências. Mas os únicos serviços que dependem atualmente, que têm uma articulação direta na atual orgânica com o CICAD, são as CDTs. E com as CDTs houve o estabelecimento de um plano de contingência, houve a suspensão da atividade presencial e depois houve a retoma que foi decidida e cumprida por todas as CDTs quando houve condições para isso. Adequámos-las com os equipamentos de proteção individual, com os acrílicos, com os espaços, enfim, tudo o que foi necessário fazer para que pudessem retomar a sua atividade e neste momento estão todas a funcionar. Ora, nós, CICAD, não temos a capacidade de dizer às ARS ou às DICAD, meus senhores, façam o favor, toca a abrir. Não temos. Não temos nenhuma relação hierárquica, digamos assim, que nos permita fazer isso. E isso foi, efetivamente, uma perda no atual desenho. Portanto, como lhe disse, parece estar iminente a tomada de decisões neste sentido. Eu pessoalmente, muitos colegas, seja do atual CICAD, seja de outros serviços, nomeadamente colegas que estão na primeira linha de intervenção, nas unidades de intervenção local das ARS, têm defendido o regresso a um organismo com a capacidade de gerir todas estas valências a nível nacional. Muito obrigado, Dr. João Golão. E antes de passar a palavra à Renata, só queria retificar que, de facto, os valores da Convenção, tal como diz o Dr. Manuel Cardoso aqui no chat, não são revistos desde 2008. Aliás, há 12 anos que o custo de vida aumenta e a comunidade terapêutica não aguenta. Mas, pronto, pode ser que haja algumas novidades para isso. Eu não sei se haverá alguém que queira colocar alguma questão, pergunto ao Francisco, e não sei se a Renata quer dizer alguma coisa relativamente a estas questões que estão a ser colocadas no chat, relativamente aos valores que
também colocaram ali, se é possível saber, eu julgo que quem tem que decidir desses valores, ou dizer desses valores, julgo que é a Administração Regional de Saúde, né, que é quem detém neste momento os pagamentos às comunidades terapêuticas. Sim, como é óbvio, não faço a mínima ideia, pode-se fazer uma projeção ou uma regra de 3 simples, mas isso não é tão líquido assim do valor que o Estado terá pago às comunidades terapêuticas em tratamento nos últimos 2 anos. Nem sei qual será a forma de o descrever. Sei, e aproveito isso até se calhar para vos remeter para um trabalho que já foi feito no seio da plataforma, muito no sentido digamos, do retorno de investimento social, do SROI, do Social SROI, e que foi um trabalho feito, que está inclusive na página de Facebook da POCAD, que faz um pouquinho o contraste dos valores ou dos gastos ou dos custos com hospitalizações e uma série de coisas e com aquilo que são os custos ou os benefícios que pode haver com os encargos em tratamento na comunidade. Eu não tenho muito mais a acrescentar, porque nós a partir daqui podemos começar a falar, a ser redundantes, como dizia o Dr. João Galvão, é verdade, o financiamento é uma necessidade premente e a questão não é o dinheiro pelo dinheiro, a questão é até pelos serviços que são prestados hoje em dia, é só uma nota, não é? Os serviços que são prestados hoje em dia no conceito de qualidade terapêutica ultrapassam muito a questão meramente do tratamento para uma adição, não é? Porque todos nós sabemos quem está no terreno, nas diversas posições ou frentes, digamos assim, primeira linha, segunda linha, inserção, o que for, rede pública e rede privada, todos temos consciência que hoje em dia há um conjunto muito grande de fatores, ou eu não queria chamar patologias, muito propriamente dita, algumas são patologias medidas em termos psiquiátricos ou de saúde física, outras são sociais, enquadramento familiar e o que for, associadas ao problema da dependência em si, que hoje em dia exigem muito mais dos serviços prestados para a comunidade do que propriamente apenas a questão de um tratamento e da recuperação de a autonomia face ao uso de uma substância. Né? Cada vez mais as pessoas trazem doenças associadas, problemas judiciais, a necessidade de deslocações mais frequentes a hospitais, tratamentos sociais e por aí adiante. E desafios da inserção, porque lembro, mais uma vez, já o Dr. João referiu-se há pouco, os programas de longa duração foram uma ferramenta, podia ser uma ferramenta útil, penso a minha leitura, a fraca adesão terá sido também pelo financiamento que era de facto reduzido face ao financiamento dos outros tipos de programa, e as pessoas nesta situação de longa duração têm até mais exigências de cuidados, ou algumas delas, do que as outras, e daí esta diferença também no financiamento. E já nem sei se até os valores que estão presentes, deixem-me dizer-vos isso, é um desabafo, e que pediram o nosso contributo há cerca de 1 ano, para apresentar no orçamento do ano passado, já nem sei se eles são atuais, porque face àquilo que são as necessidades, porque o tema é que com esta demora, e sem atribuir agora culpas ou responsabilidades, é o contexto que nós temos, mas constatando uma realidade, com esta demora em operacionalizar coisas, quando eventualmente, ou nesta altura já, quando se aprovar o orçamento, o valor que foi proposto há cerca de 1 ano, na minha perspectiva já está desatualizado face àquilo que são as exigências e os cuidados que temos que prestar às pessoas que são de saúde, assistência, sociais, de encaminhamento, do que for, tal e tal. Mas queria apenas deixar essa nota e dizer outra vez isso mesmo, quer dizer que nós, enquanto organizações, continuamos empenhados, juntamente com a rede pública, em querer o bem das pessoas que estão a padecer e a penar e a passar mal com a sua circunstância. É por aí. Francisco Chaves, mas há aqui uma questão que eu julgo que era muito importante. Falou-se aqui, a formação é de facto o mais importante para prosseguir o trabalho da comunidade. E a Renata falou na formação, a plataforma tem aí um caminho interessante. E eu perguntava se de facto a plataforma pode ou não pode capacitar as comunidades terapêuticas para responder, digamos assim, às novas exigências, às novas formas de consumo, aos novos consumidores, aos consumidores de novas substâncias psicoativas, aos consumidores que são dependentes sem substância, e portanto
eu quando estive a ver o último relatório do CICAD, fiquei, digamos assim, um pouco alarmado, quer pela quantidade de jovens que consomem cannabis, portanto a substância mais consumida, mas mais ainda pela idade do consumo. E eu não sei se um pai, uma família, hoje levaria o seu familiar, o seu filho, ou uma comunidade terapêutica para tratar esta dependência. Esta é, de facto, para mim, uma questão que eu gostaria de ver. Provavelmente, isto agora remete-nos para questões aqui, eu não diria filosóficas, desculpe-me esta expressão, mas isso remete para a representação social ou para o olhar que cada família tem sobre esta problemática, não é? Mais alarmista e menos alarmista. Eu não estou com isto a dizer que não é importante abordar a questão do consumo prolongado e até profundo de cannabis e que não exige, inclusive, se calhar um tempo de acolhimento e de tratamento em comunidade. Seria até suspeito se não fizesse, porque eu trabalho em comunidade, acredito no trabalho que é feito em comunidade. As generalizações correm o risco de ser o que são, não é? Mas eu percebo o que tu dizes, ao nível, não é só ao nível disso, é ao nível também das dependências ou dos comportamentos sem consumo, sem substâncias, não é? O jogo e o que for. Haverá muitas comunidades que têm tido solicitação, nós tivemos tido algumas e outras muitas terão tido, mas depois eu não sei se haverão muitas comunidades dispostas a iniciar programas, até como o João Alon já falou, porque de facto ainda não foi possível criar inclusive enquadramento legal para desenvolver esses programas, inclusive os financiamentos. Penso eu, esta é a minha perspectiva, não é a voz das organizações, é apenas eventualmente o meu senso comum, e admito que provavelmente distorcido, de que muitas organizações não avançam até com estes tratamentos, talvez poderiam, porque faço estes constrangimentos todos, faço também a formação mais específica a esse nível. Quando disse que a plataforma está preparada, esse é um desejo. Nós não assumimos a presunção de que temos todo o know-how e todo o saber para imediatamente amanhã o fazer. Isso seria, de facto, uma presunção, acho que desequilibrada, mas que há essa intenção de socorrer, quer dentro das organizações o know-how que existe, quer na rede pública o know-how que existe, quer fora até da rede pública. Felizmente, na sociedade portuguesa, muita gente desenvolve estudos e trabalho ao nível dos comportamentos sem substância. Essa é a intenção, é de facto agregar aqui uma série de saberes, até trabalhos de investigação, fundamentar melhor o trabalho que nós fazemos. Quando falamos de dar visibilidade, como a Renata sugeria, é de facto também dar importância e perceber que esta via de abordagem, de tratamento, de cuidar das pessoas com problemas de dependência ou com comportamentos aditivos, é cada vez mais válida, porque as pessoas de facto estão expostas a tantas solicitações e a tantos estímulos que a integração em comunidade terapêutica traz uma série de benefícios, mas isso eu não vou perder tempo agora a estar aqui a falar, porque isso remete-nos para outras questões, mas eu diria que essa é a intenção e que a questão de um pai levar ou não um filho para fazer um tratamento numa comunidade remete para muitas coisas, até pela própria assunção por parte do filho, da pessoa em questão, que tem necessidade de o fazer, e se o quer fazer esse caminho ou não é como sabes, mas Eu, entretanto, o Dr. Manuel Cardoso queria intervir, eu gostaria que o Luís Machado ativasse o som para ouvirmos o Dr. Manuel Cardoso. Então? Sim, estamos a ouvir. Ok, então boa tarde a todos, é um prazer estar convosco mesmo, boa tarde. Mesmo assim escondido. Então, eu gostava de dizer, estou a ver também aqui alguns comentários de lado, mas gostava de responder um pouco à pergunta que o Sérgio fez em relação aos montantes, mesmo não estando presentes de uma maneira muito clara, mas penso que é um assunto igualmente importante, que é importante por isto. Quando o IDT deixou de ser responsável pelos internamentos, pelo tratamento em comunidade terapêutica, aquilo que era o financiamento das comunidades terapêuticas rondava, em termos globais, rondava aos 11 milhões de euros. Chegou a ultrapassar, numa altura qualquer, que era uma verba que nós não tínhamos orçamentado, portanto ultrapassou ligeiramente, inclusive isso. Nos últimos anos, não, pelo menos 2019, não 20, o montante gasto pelas ARS rondava
os 9 milhões e 800 mil, ou 9 milhões e 600, não chegava a 10 milhões. Ora bem, só isto tem aqui uma redução daquilo que é o rendimento, ou que podia ser o rendimento, independentemente da prestação de serviços, mas que seria o rendimento das comunidades terapêuticas. Com a perda de internamentos, esse rendimento, esse montante global baixa não sei para quanto. E, portanto, apesar da nossa primeira desejo e desafio ser a atualização dos valores, a verdade é que a atualização dos valores podia vir por esta compensação, né? Desta diferença entre o dinheiro que supostamente estaria alocado a este tratamento, ser realmente alocado ao tratamento em comunidade terapêutica, mesmo que os utentes tivessem sido menos, digamos, ajustando o valor do preço de cada um dos internamentos. E, portanto, a questão aqui é que só não há rendimento para as comunidades terapêuticas, independentemente do despacho que gostaríamos de ver aprovado. É verdade que nós, admito que possamos ter inclusivamente cometido algum erro no esforço grande sempre na tentativa de que o despacho fosse aprovado em âmbito de Covid. Se calhar devíamos ter enroupado de outro modo o projeto, mas enfim, mas essa é uma realidade neste momento, e penso que é importante terem atenção isso. Bastava pôr em cima da mesa e fazer passar para as comunidades terapêuticas, para as instituições, aquilo que em circunstâncias normais lhes seria atribuído, se tivessem a possibilidade de fazer os internamentos como queriam. Uma outra nota que gostava de dizer tem a ver com a primeira pergunta do Sérgio, em relação ao número de camas e ao número de instituições ou de comunidades terapêuticas. E aquilo que eu queria dizer é que, e são dados do Sérgio, neste momento teremos 1460 comunidades, camas convencionadas. Aquilo que tivemos de máximo, ultimamente não temos contabilizado isso da mesma maneira, mas era à volta de 1500. Portanto, aquilo que importa não é as que estão convencionadas, é as que estão ocupadas, e são essas que são importantes para responder às pessoas, às necessidades, e são essas que são importantes também para responder às necessidades das instituições, digamos, desse tal rendimento. Portanto, neste momento, eu creio que em termos de capacidade de resposta não há grande perda. A capacidade existe, assim haja condições para fazer internamentos e para pagar dignamente esses internamentos. E se calhar agora ficava por aqui, porque isto também já vai longo. Estou a ver muitas perguntas que vão aí sendo colocadas, mas vocês são os membros do painel, façam favor. Se calhar acrescentar só uma outra coisa, dentro que ficou discutida há um ano, nós optámos por considerarmos que seria, e neste país as coisas são complicadas, seria de muito mais fácil execução apenas a alteração do despacho conjunto, simples, mas que permitia não só atualizar os preços, como atualizar a capacidade de resposta, como transformar aquilo que são os internamentos, o tratamento para alcoólicos, o programa de alcoólicos para digamos, um tempo equivalente aos outros, alargar a todos os comportamentos aditivos e não apenas ao álcool e às drogas, e portanto esse era um papel importante que podia ser feito e que podia ser feito rápido. Tínhamos em cima da mesa e mantemos, ainda que eventualmente de gestão diversa, que tem a ver com algumas das perguntas que são colocadas aqui também, que era aquilo que penso que o Francisco levantou pela primeira vez quase há 2 anos, que era a capacidade de termos um internamento de... eu ia lhe chamar de, Francisco, como é que diz? Não é de muito longa duração, mas é uma coisa desse género. Portanto, tentar ter uma resposta que seja capaz
de cobrir ou de dar suporte àqueles que não têm condições de vir a ter alta, digamos assim, ou coisa que o valha, portanto, e que também não têm idade para entrar naquilo que hoje são os equipamentos para pessoas de terceira idade ou lares da terceira idade. E, portanto, nós queríamos criar mais esse programa, mas esse programa só pode ser criado numa articulação grande com a Segurança Social, e nessa articulação e nessa discussão entraria também a discussão da reinserção, porque que neste momento está claramente com a Segurança Social. E seria um segundo momento. Nós não conseguimos ainda que o primeiro fosse resolvido e, portanto, não estamos aqui naquele não andar, porque não conseguimos andamento sequer para uma das coisas. Mais difícil é para ter para duas ou para três ao mesmo tempo. Ficava por aqui, obrigado por me deixarem intervir. Muito obrigado, Dr. Manuel Cardoso. Agora começam a chegar, de facto, muitas perguntas. Há uma que eu gostaria de dirigir ao Dr. João Golão, porque penso que também isto acontece muitas das vezes. É o problema da articulação com a segurança social. Muitas das comunidades terapêuticas encontram dificuldades, umas sim e outras não. Ou seja, tudo está, digamos assim, na boa vontade ou no bom profissional que eles encontram na segurança social para resolver quer a articulação, quer às vezes até a comparticipação de famílias que não têm outra forma de apoiar as pessoas que estão internadas em comunidade terapêutica. Ou seja, admito que haja também aí tratamentos desiguais, digamos assim, dependentes das articulações que acontecem a nível local. É importante que haja uma normalização desses procedimentos pelo estabelecimento de acordos chapéu com a Segurança Social e que depois cheguem de uma forma homogénea ao terreno. Eu acho que há inúmeros temas sobre os quais podemos refletir aqui, e é importante que no âmbito da POCAD isso seja possível, quase que um brainstorming de identificação de problemas para depois sistematicamente refletirmos sobre eles, construir propostas que seja possível negociar também no âmbito das estruturas de coordenação nacional. Portanto, mas esta proximidade, esta interação, esta massa crítica é fundamental para que essas propostas possam ser consistentes e construídas solidamente. Dr. João Golão, acha que as comunidades terapêuticas são unidades de saúde estigmatizadas? Eu não... Repare, nós que estamos aqui presentes nesta reunião, temos com certeza um olhar enviesado ao considerarmos unidades de saúde fundamentais nesta área, no modelo que construímos juntos. Admito que quem olha de fora não as valorize da mesma maneira que nós o fazemos. Daí a chamar-lhes estigmatizadas, talvez seja excessivo. Mas o que é facto é que nós temos consciência plena da importância que estas unidades têm e se calhar outros profissionais de saúde ou profissionais que se movimentam noutras áreas não têm uma consciência tão viva da sua importância. Sérgio, não sei se ouviu a resposta, porque entretanto vi que... Ouvi, a Renata não consegue entrar, estava a ligar, mas foi abaixo a internet e ela está com dificuldade de entrar e portanto não consegue entrar. Mas agora começam de facto a aparecer muitas perguntas. A Associação Antídoto gostaria de colocar a pergunta, cada vez tem mais importância as comunidades terapêuticas. É uma pergunta da Paula Bandeira. Penso que não é uma pergunta, é praticamente uma constatação de facto. Eu não sei se haverá... Estava aqui a ver o chat também.
Luís Baldaia, da Associação Antídoto. Gostaria de colocar uma pergunta direta ao Dr. João e depois, cada vez tem mais importância, não sei qual é. Bom, eu aqui, isso que eu também estava a ler. Julgo que é a comunidade terapêutica que cada vez tem mais importância, presumo eu. Penso que sim, há bocado abordaram-se aqui alguns temas. A questão que o Sérgio levantou, a questão da cannabis, por exemplo, para os jovens, e à qual o Francisco respondeu, e muito bem, creio eu. Mas o que é facto é que a cannabis é de longe a substância ilícita mais consumida. E penso que são cada vez mais visíveis também os consumos problemáticos que podem ocasionar. Quer dizer, são muitas vezes desvalorizados, há uma representação social muito complacente, digamos assim, em relação ao uso de cannabis, mas o que é facto é que há problemas sérios ocasionados pelo seu uso. E a comunidade terapêutica, do meu ponto de vista, é talvez a modalidade terapêutica, é evidente que é perigoso generalizar, mas penso que é das mais importantes para a abordagem deste problema. Como provavelmente com outros, como seja a questão do jogo, como seja a questão da internet, das redes sociais, do jogo em plataformas, etc. Se calhar a comunidade terapêutica, daquilo que é a nossa leitura, é dos instrumentos mais úteis para manejar essas situações. Portanto, eu penso que o futuro das comunidades terapêuticas não está comprometido enquanto unidades de saúde vocacionadas para lidar com estes problemas. Agora, temos é que, de facto, criar condições para a sua sobrevivência e para que se torne atrativo desenvolver este tipo de resposta. Senão, teremos algum definhar no parque disponível no país, que era invejável há uns anos atrás, ainda é, creio eu, mas corremos o risco de facto, muitas delas não consigam sobreviver a esta crise. Carlos, Deixa. quer dizer alguma coisa? Não, eu estava, o Luís Baldaia, entretanto, referiu que era, se não seria primeiro, ele completou a pergunta, se não seria primeiro criar um organismo semelhante ou a reativar o IDT. No fundo é aquilo que temos estado aqui a conversar, a necessidade de ter um organismo que de facto concentre em si as diversas competências, até porque, só ligando, talvez dar esta chega à pergunta do Luís e ligando com aquilo que o João acabou de dizer, que é, de facto, cada vez mais o conceito de unidade terapêutica ultrapassa em muito a unidade de saúde. Aliás, não, na minha perspectiva, ao longo destes anos de trabalho em comunidade, seria muito redutor dizer que uma unidade terapêutica é uma unidade de saúde, exclusivamente isso. É cada vez mais um conjunto, pode dizer assim, uma unidade de multisserviços a várias dimensões, com a segurança social, com a justiça, com a educação, com a família, com o trabalho. Há pouco o Dr. Cardoso referiu uma questão interessante, que é a questão de facto da longa duração e daquela questão das unidades residenciais para envelhecimento ativo, pelo nome na altura que lhe chamei. Eu tenho alguns casos, nomeadamente que está connosco há 4 anos, um senhor com 60 e muitos anos, que não tem contacto com a família há mais de 10, que viveu na rua há uns 10 anos, e o que é que eu faço agora a este senhor? Não é? Claro, não vou mandá-lo embora, como é óbvio, ou o óbvio seria, ou mais, se fosse uma perspectiva meramente mercantilista ou meramente técnica, acabou o seu tratamento, fizemos o que tínhamos de fazer. Vá onde calhar, vai bater à porta da emergência social, qualquer coisa do género, este senhor entraria outra vez no circuito, para outra organização, ou outra vez recomeçar todo um ciclo que para mim acabam por ser contraproducentes, nem são terapêuticos, é um bocado como minimizar o sofrimento das pessoas. Agora, vamos ter que assumi-lo e ver como é que conseguimos ajudá-lo, mas cada vez mais isto é premente, não é? Agora, eu creio que as unidades, de facto, as comunidades terapêuticas não são exclusivamente unidades de saúde, e a importância de ter um organismo que, de facto, que regule esta área, dada esta especificidade, é também para nós, de facto, termos um rosto com quem articulamos, e que durante muitos anos nós acertávamos uma série de coisas, surgiam questões, nós procurávamos encontrar soluções, procurar construir caminho, para, acima de tudo, encontrar, não era apenas levantar questões pelas questões, mas era
levantar as questões para melhorar. E vocês sabem tão bem como eu, nos últimos anos o fenómeno das dependências, face também às crises sucessivas e agora com a pandemia, vai ter mutação e dinâmicas a uma velocidade incrível. E a importância daquilo que estamos a dizer também, é um pouco também aquilo que realçou o Elísio aqui no chat, é a questão de que, sendo as comunidades a serem vistas como estão a ser vistas, estão nesta loucura que é ter que articular com tantos e diversos serviços que alguns deles, não digo contraditórios, mas que às vezes ficamos num espartilho muito complicado de coexistir e de coabitar. Não é? Mas muito haveria a dizer, e nós tenho indicação de quem do anfitrião que está a gerir aqui o nosso webinar, que nós estamos já a ultrapassar o nosso limite. Ok, mas eu tenho duas perguntas. Uma para a Renata, pronto, bem-vinda. Obrigada. E a pergunta que eu lhe fazia, porque depois tenho uma última para fazer do João Long, mas a pergunta que eu fazia agora era a seguinte: a plataforma está disponível para aceitar os novos desafios, para enfrentar novas realidades, para encontrar, de facto, respostas que a sociedade cada vez tem hoje mais relativamente aos comportamentos aditivos, e porque não estamos em épocas de falar de que há substâncias boas ou más, mas as comunidades terapêuticas, como diz o Francisco Chaves, não são só da saúde, mas também são, digamos assim, do território, do local, onde intervêm, de facto, muitas mais respostas. A plataforma está, de facto, nesse caminho de aceitar estes novos desafios. A plataforma está receptiva a enfrentar todos os desafios, até porque representa as organizações que têm enfrentado grandes desafios nos últimos tempos. Dizer, para terminar, que de facto é importante perceber que estamos alinhados em termos dos nossos objetivos com aquilo que me parece que vai acontecer no futuro, ouvindo as palavras do Dr. João Golão, e fica aqui a perspectiva de que os nossos objetivos comecem efetivamente a ser conseguidos. Despeço-me desde já agradecendo mais uma vez ao Dr. João Golão, ao Sérgio e a todas as pessoas que estiveram, ao Francisco, como é óbvio, ao meu colega, e a todas as pessoas que estiveram a assistir a este webinar. Muito obrigada e uma boa tarde. Muito obrigado. Dr. João Golão, a última pergunta, de facto, tinha que ser, nem sequer é minha, vou buscar, de facto, entre muitas outras, escolhi a do Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente do Brasil, que dizia que ficou com para a memória, digamos assim, gravou para a memória futura dele uma frase do Dr. João Golão, que era, de facto, o Dr. João Golão via não o dependente, não olhava para o produto, mas olhava para a pessoa. Portanto, tudo isto era aquilo que, de facto, marcou e que se designou como modelo português de intervenção, que era a centralidade no cidadão, a qualidade da intervenção, a fiscalidade, a intervenção em respostas integradas, o respeito integral pelos direitos humanos e uma avaliação do trabalho que todos fazem na intervenção dos comportamentos aditivos. E eu pergunto, isto morreu ou nós podemos ter esperança que, de facto, nos comportamentos aditivos o modelo português ainda tem pernas para andar? Sérgio, eu quero dizer que o Sérgio provavelmente, e todos os presentes saberão, nós temos essa grande visibilidade internacional, ou temos tido. As pessoas vêm a Portugal ver o tal modelo português e vêm muito focados na questão da descriminalização. É a grande curiosidade que motiva as visitas das pessoas. Mas à despedida, e eu normalmente tenho a oportunidade de falar com as pessoas quando chegam, faço uma primeira explicação de como é que funcionamos, etc. Depois eles vão visitar as estruturas e quando se vão embora, normalmente aquilo que referem é
aquilo que faz a diferença da abordagem que vocês têm em Portugal é o respeito pelas pessoas. É isso que é a nossa marca d'água, de facto. E eu acho que isso não se perdeu. Acho que os profissionais de enorme qualidade que nós temos não perderam, longe disso, refinaram de alguma forma essa abordagem humanista. Aquilo que nós temos são problemas na estrutura, na coordenação, na articulação entre todos os intervenientes. Foi dito e muito bem agora pelo Francisco também, que isto não é estamos a falar de comunidades terapêuticas, não falamos de meros serviços de saúde. Eles têm dimensões que vão muito para além da dimensão saúde, no que tem a ver com a reinserção, com a aproximação, com o retomar de uma vida que as pessoas merecem, uma vida com a normalidade que as pessoas merecem. E eu acho que isso é de facto aquilo que distingue a nossa abordagem. E isso de facto não se perdeu. Agora temos que reativar, temos que aproveitar, retomar sinergias que de alguma forma se diluíram, centralizar algumas competências. Estou aqui a ver uma pergunta que não consigo perceber de quem é. Não sendo exclusivamente unidade de saúde, é no entanto assim que são tratadas pela ARS, CERS, SIGA, JASAI, o Elísio Barros. Eu penso que nós tivemos a experiência e muitos de vocês já cá estavam antes destas mudanças e da forma como conseguimos construir, evoluir no modelo de uma forma participada, e é isso que queremos retomar. E também percebo que estamos a acabar, temos que terminar, últimas palavras e despedidas. É também por isso que eu gostava de dizer que é muito bem-vinda esta POCAD, e é fundamental que consigamos manter aqui uma ligação muito estreita no reconstruir de estruturas que de facto ficaram aqui pelo caminho e no reativar todo este modelo que é pautado, insisto, pela tal abordagem humanista e pelo respeito pelas pessoas. Portanto, é para isso que é fundamental termos de facto aqui este novo interlocutor, cuja existência saúdo. Eu gostava de vos lembrar que nós próprios, ainda no tempo do SPTT, sentíamos a necessidade de ter um interlocutor deste tipo. Há bocado foi referida a FPAT pelo Francisco. Nós, de alguma forma, o Dr. Manuel Cardoso e eu, e mais uma vez o António Sousa, nós incentivámos a que se criasse de facto, porque era inviável, e na altura não tínhamos também estes instrumentos de comunicação, era inviável reunir com as instituições todas quando queríamos discutir uma iniciativa legislativa ou um novo programa, ou fosse o que fosse. E foi muito bem-vindo e muito útil a FPAT e depois a FETO para que pudéssemos falar com alguém que depois, entre pares, difundisse e discutisse e trouxesse de facto posições concertadas. Esta POCAD de certeza que vai ter um papel importante e eu agradeço o terem-na criado, saúde a sua existência e contem connosco e mantemos ligados, é o que espero. Muito obrigado a todos por Marlão. Obrigado. Muito obrigado a Renata Alves, obrigado a Francisco Chaves e eu que está na plataforma do Machado, né, que está escondido a gerir tudo isto, e dizer-lhes que as famílias, os doentes, a sociedade deve muito, de facto, a todos aqueles que nos comportamentos aditivos e dependências pensaram no homem, agiram no homem, respeitaram o homem e olharam para o homem de maneira diferente como um ser humano. Obrigado a todos, ao Dr. João Golão novamente, à Renata, ao Francisco, ao Luís. Muito obrigado a todos também. E um grande abraço. Obrigado, um abraço, obrigado a todos, obrigado por me convidarem a estar aqui, foi um gosto estar convosco e esperemos que isto tenha desenvolvimentos rápidos, esperemos. Um abraço.
Um Um abraço. abraço a todos. Adeus. Obrigado. Boa tarde.